Estudo Bíblico Livro de Zacarias. Estudo organizado por Sandra Bivar Neves. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo Genebra, Comentários da Bíblia Russell Shedd, site jesuseabiblia.com, Estudo do Profeta Zacarias por Diego Nascimento, site Biblioteca Bíblica, Significado do Livro de Zacarias. Considerações preliminares. No livro do profeta Zacarias aprendemos muito sobre o zelo de Deus com relação à santidade da sua casa, dos sacerdotes e das ofertas. É um livro muito rico no que se refere ao cuidado de Deus com seu povo. Na vida é preciso recomeçar muitas vezes. Nesse livro enfatiza-se que o recomeço é algo fundamental para um povo que quase se perdeu na história. Essa nação precisava recuperar a fé, o culto, a esperança, suas casas, seus lares, famílias, enfim. Autor, data e ocasião. Zacarias viveu justamente durante a época que se seguiu ao cativeiro babilônico, o qual durou 597 a 538 a.C. O profeta é identificado como filho de Baraquias, filho de Ido. Ido estava entre os cabeças das famílias sacerdotais que voltaram de Babilônia para Judá. Zacarias, portanto, fazia parte da tribo de Levi, tendo servido provavelmente, além de profeta, como sacerdote. Ele começou seu ministério profético somente depois que seu contemporâneo Ageu concluiu os primeiros escritos. Jeremias havia profetizado que os israelitas voltariam à terra prometida depois de 70 anos de disciplina no exílio. Deus começou a cumprir essa promessa ao levantar Ciro, rei da Pérsia, que com ação militar conquistou a Babilônia em 539 a.C. Logo após sua vitória, Ciro promulgou um decreto permitindo a todos os povos ali exilados voltarem à sua terra natal. O povo judeu foi um dos beneficiados com essa medida, bem oposta à política babilônia. O primeiro grupo de exilados judeus retornou a Jerusalém sob a liderança de Sesbazar, Esdras 1:8, em 537 a.C. O altar do templo foi restaurado no outono daquele ano, mas a reconstrução do templo arrasado, propriamente dita, só iria começar na primavera de 536 a.C. A pressão da oposição à reconstrução do templo por parte dos inimigos dos judeus que viviam em Judá fez com que a obra fosse abandonada até 520 a.C. Durante esses 16 anos de apatia, o povo de Judá perdeu a visão e o propósito espiritual ligados à reedificação da casa de Deus. Sua indiferença resultaria em castigo divino, Ageu 1:11 e 2:17. Todavia, embora a colheita agrícola houvesse chegado a ser praticamente nula e o povo tivesse padecido muito, ainda assim não se arrependeram até o Senhor vir a levantar 2 profetas para que todo o povo se voltasse para ele. Em 520 a.C., Ageu exortava os israelitas a redefinir suas prioridades espirituais e reconstruir o templo. O ministério profético de Zacarias teria início apenas 2 meses depois do de Ageu. Compare Zacarias 1:1 com Ageu 1, verso 1. O ministério de Ageu e Zacarias não cessou ao começarem as obras de reconstrução do templo, mas os 2 profetas continuaram motivando o povo. As mensagens de Ageu foram entregues em 520 a.C. A última profecia de Zacarias data de 518 a.C., capítulo 7, verso 1. Desde que o povo se comprometeu em restaurar a adoração ao Senhor e o templo, Deus derramou suas bênçãos, já que os israelitas se achavam novamente arrependidos e espiritualmente avivados. A reconstrução do templo terminou em 515 a.C., sendo de novo dedicado ao Senhor com grande júbilo.
A profecia de Zacarias tinha 2 objetivos. Em primeiro lugar, desafiar os exilados que retornavam a Judá a voltar para o Senhor, purificar-se de seus pecados e experimentar novamente as bênçãos de Deus. Capítulo 1, verso 3. Em segundo lugar, confortar e motivar o povo quanto à reconstrução do templo e à futura obra que Deus faria entre os israelitas. Capítulo 1, versos 16 e 17, 2, verso 12, 3, verso 2, 4 a 9, 6, versos 14 e 15. Mensagem do livro. A principal mensagem de Zacarias é a de que nós nunca podemos desistir de confiar no nosso Deus. Motivação e esperança são os temas principais da profecia de Zacarias. Com Ageu e Malaquias, Zacarias foi um dos profetas que exerceram seu ministério junto aos ex-exilados da Babilônia, regressos a Jerusalém. Esses ex-exilados passaram a conviver com a ruína daquela que fora um dia uma esplêndida cidade, dotada de um templo glorioso. Muito havia com que se entristecer. Mas Zacarias encorajaria os israelitas com visões do juízo sobre os inimigos de Israel e a restauração total da cidade de Jerusalém. Sua visão mais extraordinária de todas, no entanto, foi a que se encontra em sua profecia sobre a futura vinda de um rei, o Messias, que traria salvação, e o reino eterno que havia sido prometidos ao povo de Deus. Verdades fundamentais. Deus prometeu bênçãos maravilhosas para o seu povo após o exílio, por meio de Zorobabel, o filho de Davi, e por meio de Josué, seu sumo sacerdote. Apesar das falhas daqueles que retornaram do exílio, Deus não falharia em cumprir as suas promessas. Deus tem todo o poder para derrotar seus inimigos e o fará quando chegar o momento. Uma batalha final trará a vitória absoluta para o povo de Deus. Zacarias 1. O convite de Deus. No início de sua profecia, Zacarias enfatiza a importância do arrependimento e de nos voltarmos para Deus, capítulo 1, versos 3 a 6. Na maior parte dos primeiros capítulos, Zacarias encoraja o povo mostrando que Deus escolheu Jerusalém como sua cidade, capítulo 1, verso 17, 2, verso 12 e 3, verso 2. Versos 1 a 6. Zacarias faz os devidos preparativos para o registro escrito das visões noturnas de capítulo 1, verso 7 a 6, verso 8. Em sua mensagem inicial, Zacarias conclama a todos que voltaram do exílio a se arrependerem de seus pecados. Embora o povo já tivesse respondido ao chamado de Deus através do profeta Ageu para reconstruir o templo, o coração das pessoas estava distante de Deus, e um coração distante provoca a ira de Deus. Verso 1. No 8º mês do 2º ano de Dario, entre os meses de outubro e novembro de 520 a.C., compare as datas em Ageu 1, versos 1 e 15, para ver como esses 2 profetas, Zacarias e Ageu, exerceram seu ministério ao mesmo tempo. Zacarias começou seu ministério 2 meses depois que os judeus, que tinham regressado da Babilônia, começaram a reconstruir o templo de Jerusalém. Verso 2. O Senhor se irou em extremo. A ira que o Senhor havia demonstrado para com aquela geração de exilados ainda continuava até esse dia, porque embora o povo de Israel tenha reagido bem à convocação de Ageu para reconstruir o templo, o coração deles ainda estava distante de Deus. O povo continuava a rebelar-se contra ele. Verso 3. O Senhor dos Exércitos. Um título divino muito usado pelos profetas pós-exílicos Zacarias, Ageu e Malaquias. Esse título tem conotações militares. Deus como líder dos exércitos de Israel, 1 Samuel 17:45. Mas também enfatiza o reinado soberano de Deus sobre toda a criação.
Tornai-vos para mim. A palavra hebraica traduzida por tornar pode significar arrepender. O arrependimento envolve dar as costas para o pecado e voltar-se para Deus. O retorno de Deus envolveria dar totalmente as costas ao julgamento e voltar-se para abençoar o seu povo com sua presença. Capítulo 1, verso 16 e 2, verso 11. Verso 4. Os primeiros profetas, ou seja, os profetas pré-exílicos, Isaías, Jeremias, etc. Nem me atenderam. Os seus pais haviam demonstrado obstinação e rebelião, segundo Reis 17, versos 13 a 15. Em consequência, as maldições da aliança, Deuteronômio 28, de 15 a 68, caíram sobre eles por causa da sua desobediência. Verso 6. Admitir a justiça do julgamento de Deus era um elemento crucial do arrependimento deles. Versos 7 a 17. Zacarias recebeu visões a respeito do que Deus faria em relação às dificuldades que os que retornaram enfrentaram. Essa primeira visão enfatiza o compromisso de Deus com o povo da aliança, de ser o restaurador de Jerusalém e o protetor da cidade contra as forças do paganismo. A visão conclamava o povo de Deus a olhar além das circunstâncias do momento e colocar sua confiança nas promessas do Senhor. A segurança que Deus ofereceu ao seu povo era de que as nações que se sentiam seguras passariam pelo julgamento. As palavras boas e consoladoras refletiam o amor de Deus pelo povo e reafirmavam o compromisso de não abandonar seus filhos. Se o povo reconstruísse o templo e se arrependesse de seus maus caminhos, Deus concederia muitas bênçãos à recém-formada comunidade de Jerusalém. Verso 11. Eis que toda a terra está agora repousada. As nações autoconfiantes contrastam com o Estado judeu que se debate sob o governo persa. Mesmo assim, Deus assegura a seu povo que essas nações orgulhosas experimentarão o julgamento divino, como as palavras de Obadias sobre a falsa segurança de Edom, Obadias 3, 4 e 8. Versos 12. O anjo do Senhor. Ver as notas em Gênesis 16, 7. Muitos estudiosos, embora não todos, identificam esse anjo com o homem montado em um cavalo vermelho, verso 8. 70 anos, uma referência à profecia de Jeremias 25, versos 11 e 12, onde foi anunciado o exílio babilônico. Verso 13. Palavras boas, palavras consoladoras. Palavras que refletem o amor de Deus pelo seu povo e reafirmam o compromisso divino de não abandonar a sua nação. Hebreus 13, verso 5. Verso 14. Estou zelando por Jerusalém. Primeira expressão do tema do zelo de Deus no livro de Zacarias, capítulo 8, verso 2. O amor zeloso de Deus pelo seu povo escolhido levou-o a agir em favor deles. Um tema semelhante acha-se expresso em Sofonias 3, versos 9 a 20. Verso 15. E com grande indignação estou irado contra as nações. Note o contraste com o verso 2, onde a ira de Deus contra o seu próprio povo no passado é expressa. Aqui, o amor de Deus por aqueles que lhe pertencem, verso 14 acima, o leva a protegê-los, fazendo vir julgamento sobre as nações que perseguiram o seu povo de forma cruel. Verso 17. O Senhor ainda escolherá Jerusalém. Um tema comum nas visões, capítulo 2, verso 12 e 3, verso 2. O fato de Deus escolher o seu povo distingue Israel das nações pagãs. O resultado da sua escolha é trazer-lhes prosperidade. Minhas cidades ainda transbordarão de bens. Versos 18 a 21. A segunda visão tratava de 4 chifres. Os chifres de animais simbolizavam o poder e o orgulho do Antigo Oriente Próximo. Salmo 75, versos 4 e 5. Essa visão se acha em continuidade com a primeira.
Sião será reconstruída e as nações destruídas. Os 4 chifres representavam as 4 nações que oprimiram o povo de Deus: Egito, Assíria, Babilônia e Pérsia. E os 4 ferreiros representavam as nações que destruiriam os chifres. Verso 21. Para derribar os chifres das nações. Os 4 ferreiros surgem para derrubar o poder das nações opressoras, simbolizando o julgamento de Deus. Ou seja, outras nações destruiriam as nações que afligiram Israel, cumprindo a promessa de Deus a Abraão de que ele amaldiçoaria aqueles que amaldiçoassem os seus descendentes. Gênesis 12, verso 3.